Olá, você está no canal Bento Adeodato e aqui nós tratamos de assuntos relativos à Previdência Social, direitos e deveres dos segurados e beneficiários da Previdência Social. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre 9 problemas e 9 soluções do INSS. Nós já falamos de 3 problemas no vídeo anterior e agora nós vamos falar de mais 3 problemas. Um deles, que é o quarto problema, é o atraso na fila de milhões de pedidos de benefícios do INSS. Atraso este que precisa ser resolvido. Ele foi criado, o governo criou o Programa de Enfrentamento às Filas do INSS, através da medida provisória 1181, de julho de 2023, que foi convertida na Lei 14.724 de 2023. E ela teve vigência, e este programa, melhor dizendo, teve vigência até dezembro de 2024. Este programa incentivou a redução da quantidade de processos pendentes de análise através de uma bonificação a ser paga aos servidores do INSS que aderissem a um programa de trabalho extraordinário. Então, o servidor concordava em trabalhar algumas horas a mais e, com isso, ele daria conta de um maior volume de processos a serem analisados. E, com isso, ele ganhava uma bonificação. Essa medida ajudou a reduzir a quantidade de processos atrasados, mas não criou uma estrutura, uma metodologia capaz de permanentemente manter em dia a análise e a decisão nos processos de benefícios. Outro detalhe interessante é que esses processos de benefícios, eles se acumulam devido à grande demanda por benefícios da Previdência Social que nós temos visto aumentar ano após ano. Uma proposta de solução para essa situação. Algumas medidas podem ser adotadas dentro da pesquisa que eu fiz aqui e da minha análise sobre a situação. Por exemplo, criar uma escola pública de previdência social, onde seriam realizados cursos de formação em previdência social para contadores, advogados, assistentes sociais, economistas, junto aos seus órgãos de classe, por exemplo, em parceria com a OAB, em parceria com conselhos de contabilidade, com os órgãos de classe dos assistentes sociais, dos economistas e assim sucessivamente. Estes profissionais, eles atuam na sociedade civil e eles podem ajudar os beneficiários do INSS a se prepararem corretamente com a sua documentação antes de apresentarem o requerimento do benefício no protocolo do INSS. Ou mesmo depois de apresentado o requerimento, quando for solicitada pelo INSS diligência para complementar a documentação. Então, esses profissionais poderiam ajudar desta forma. Outra medida que seria interessante seria criar dentro do INSS as turmas de análise e decisão em processos de benefícios, devendo cada turma ser composta por especialistas em um único e mesmo tipo de benefício. Então, você teria uma turma para cuidar de salário e maternidade, analisar e decidir processos de benefício salário e maternidade, outra turma aposentadoria por invalidez, outra turma para decidir processos de aposentadoria por tempo de contribuição, como era chamada anteriormente, e assim sucessivamente. Então, essas 2 medidas são interessantes. Temos uma terceira medida que poderia ser adotada, que é o INSS contratar administradores profissionais com registro nos conselhos de administração, conselhos regionais de administração, com experiência em gestão e controle de qualidade de processos de produção, para organizar a linha de produção do INSS, ou seja, na análise de processos. Então, esses profissionais, administradores experientes, eles iriam ajudar no controle de qualidade do trabalho prestado, do serviço prestado pelo INSS.
Outra sugestão seria instalar no INSS um sistema de tecnologia da informação e inteligência artificial eficiente, com profissionais especializados e experientes para darem suporte aos servidores administrativos do INSS. É possível que a própria DataPrev ela já esteja fornecendo esse sistema, mas há necessidade de que seja um sistema de ponta, realmente que sejam servidores também bastante qualificados e que essa estrutura seja totalmente eficiente para facilitar o trabalho do servidor do INSS. Mas se a DataPrev não der conta de toda esta demanda, então há necessidade de uma complementação com uma empresa privada na área de tecnologia da informação, por exemplo. Outra sugestão é estabelecer metas a serem cumpridas pelos servidores do INSS, inclusive no que se refere à análise e decisão em processos de benefícios. Então, estabelecer essas metas é importante para que se tenha produtividade. Outra medida também interessante é o INSS buscar know-how, buscar conhecimento, experiência junto aos tribunais do judiciário, por exemplo, a administração do STF, buscando trazer para o INSS experiência de processamento e julgamento de grande volume de processos. Nós sabemos que o STF julga milhares de processos, o STF, o STJ, milhares de processos por ano. Então, essa experiência poderia ser trazida para o INSS também. Mais uma medida que pode ser adotada pelo INSS é adotar medidas estruturantes e permanentes para manter no INSS equipamentos, sistemas de tecnologia da informação e profissionais em nível de qualidade excelente para atuarem na análise de processos e benefícios. Então, este foi o quarto problema e as sugestões para resolver este problema. O quinto problema é o montante bilionário da dívida ativa de empresas e demais contribuintes devedores de contribuições para a Seguridade Social, a dívida ativa do INSS. Ela vem sendo devidamente executada pela Procuradoria da Fazenda Nacional e liquidada. Agora, ela precisaria ser liquidada, começando pelos grandes devedores. Quais são as causas principais? Segundo o relatório do TCU, Tribunal de Contas da União, referente ao período de janeiro de 2017, governo Temer, até dezembro de 2021, governo Bolsonaro, havia um baixo índice de recuperação de créditos, demora na resolução, ou seja, em resolver os litígios, ou seja, as questões, as causas fiscais, elevada proporção de créditos em litígio, quer dizer, em debate, em questionamento, concessões frequentes de parcelamentos especiais e complexidade da legislação previdenciária. Então, estas são algumas das causas deste problema, que é o aumento da dívida ativa da Previdência Social. Então, soluções para combater. Antes, um pequeno comentário. Quando se fala em concessões frequentes de parcelamentos, isso é um problema que está diretamente ligado ao Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional vota muitas vezes esses parcelamentos, claro, que com iniciativa do Executivo, do Poder Executivo, mas esses parcelamentos, muitas vezes eles desestimulam o contribuinte que quer pagar em dia, porque ele vai se esforçando, as empresas se esforçam para fazer o pagamento das suas contribuições em dia, enquanto tem outras empresas que não pagam em dia as suas contribuições previdenciárias, porque ficam sempre aguardando um parcelamento ou uma anistia tributária. Qual é a solução, então, para este problema? Criar uma legislação que evite o acúmulo de dívidas, principalmente tributárias, com um único contribuinte. Também é preciso atualizar a legislação de custeio da Seguridade Social para aliviar a carga tributária sobre a folha de pagamento das empresas e transferir esta carga para tributar para outros fatos jurídicos. Então, hoje, a contribuição
para a Previdência Social, para a Seguridade Social, melhor dizendo, ela ocorre muito sob a folha de pagamento. Então é preciso, com a evolução que aconteceu no comércio, nas relações comerciais, nas relações de negócios, é preciso mudar essa legislação e desonerar a folha de pagamento das empresas, principalmente porque hoje nós temos muitas máquinas, computadores, produzindo bens, produzindo serviços em alta e grande escala, e a mão de obra ela está sendo cada vez mais reduzida, a utilização de mão de obra, e ficando mais difícil se manter a mão de obra com um nível de remuneração, um nível de salário condizente, um nível de salário bom. Então, essas são as sugestões. Nós terminamos este vídeo por aqui e esperamos que você tenha acompanhado as nossas sugestões. E nos próximos vídeos nós continuaremos analisando alguns problemas do INSS e possíveis soluções para este problema. Este é o canal Bento Adeodato. Aqui nós tratamos de direitos e deveres junto à Previdência Social e outros assuntos que interessam aos beneficiários do INSS. Muito obrigado pela sua atenção.